Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, irmãos, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Hoje é 25 de 1º de 2026. Nós estamos ainda no clima de Natal, no clima do Ano Novo. Por isso nós estamos aqui para ler a palavra de Deus e receber a sua orientação para que nós possamos caminhar nesse mundo conforme a vontade dele. Por isso hoje nós vamos ler o Evangelho. Ele está no Evangelho de hoje. Ele está em Mateus o capítulo 4, versículo 12 ao 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Da Santa Cruz nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Proclamação do Evangelho que segundo São Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica à margem do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, é o caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão. Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros irmãos, dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda parte, toda a Galiléia, ensinando em sua sinagoga e pregando o Evangelho do reino
e curando todo tipo de doença e enfermidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente nossa vida, para que um dia nós conseguimos a salvação eterna. Amém. E hoje está aí a Santa Palavra de Deus, que veio nos orientar a nossa vida, para nós caminhar no caminho certo e não cair no abismo. Porque ela é quem vai nos indicar nosso caminho certo para nós. Hoje é o domingo. Hoje é o domingo da palavra de Deus. Deus se manifesta ao Senhor, a nossa adesão à sua palavra. Palavra viva e eficaz, que é o mais profundo do nosso coração, que vai o mais profundo do nosso coração. Somos igreja, somos a casa da palavra. Por isso, o mundo inteiro hoje celebremos com fé este dia santo, o dia da palavra de Deus, o dia da primeira missão dos discípulos de Jesus. Jesus com ele. No Evangelho de ontem, Jesus nos falava, convidou os seus discípulos para subir a montanha com ele. Os 12 discípulos. Para indicar eles, ensinar eles como eles deviam fazer, e indicar a eles o lugar que eles deviam ir. Em missão. Jesus chamou eles e também chamou nós. Para a missão. Jesus nos convidou a eles e a nós também para estar junto dele, perto dele. E dirigir a todos, a eles e a nós também. Somos chamados a viver em missão e estar perto de Deus. Todos nós somos discípulos do Pai. Hoje no Santo Evangelho, nosso Senhor nos diz que ao saber que João estava sido preso, voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica à margem do mar da Galiléia, no território de Zabulon, de Fatali, para que se cumprisse o que foi dito o profeta Isaías. A terra de Zabulon era uma terra de Nefatali, já era no caminho do mar. Era a região do outro lado do Jordão, da Galiléia, dos pagãos. Era um povo que vivia nas trevas. O povo vivia nas trevas e eles viram a grande luz, para que os que viviam na região escura da morte. Jesus atravessou, saiu para esses lugares todos, para chegar a essa região dessas pessoas que estavam nas trevas, estavam nas escuridão. Quando a gente afasta de Deus, a gente caminha no escuro. Todos nós estamos nas trevas e estamos no escuro. Quando caminhamos no escuro, meu irmão, nós não vê nada. Nós não vê nada. Mas Nosso Senhor, ao chegar nesse lugar, aquele povo que está nas trevas, na escuridão da morte,
do pecado, brilhou essa luz para eles lá. E essa luz era Jesus. Brilhou nesse lugar para toda essa região deste povo. Estavam nessas trevas da escuridão. Nosso Senhor brilhou. Ele é a luz que brilhou nesses lugares. Brilhou uma luz que daí em diante Jesus começou a pregar. A palavra de Deus nos atrai a cada um de nós. A presença de Deus muito mais, luz, que foi iluminando o coração daquele povo, daquele lugar. E nosso Senhor começou a pregar, dizendo para eles, começou a pregar. Dizendo, convertei-vos, convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Jesus começou a pregar, já dizendo isso para eles. O reino do céu está próximo. Ele mesmo é a luz. Ele mesmo é o reino do céu. Quando Jesus andava naquela beira do mar da Galileia, ele viu aqueles irmãos, chamado Pedro, seu irmão André, que estavam lançando as redes no mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse a eles, segue-me, eu farei de vós um pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Jesus convidou eles, chamou eles e segue. Hoje também chama nós também para a missão. Eles não tiveram dificuldade de responder. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Porque eles viram que valeu a pena escutar o convite, receber o convite de Jesus. E assim somos nós, meu irmão. O Senhor disse a eles, segue-me, farei de vós uns pescadores de homens, de almas humanas. E hoje também estamos sendo chamados para também nós fazer nossa pescaria, entrar em ação. Ele estava em ação. Por onde Jesus passou nesse lugar, encontrou tudo em ação. Tudo se arrumando para sair, para começar o desafio. E nosso Senhor está, chega a eles, nos convida para nos dar força, para que eles possam cumprir a sua missão. Chama eles e disse, farei de vós hoje um pescador de almas humanas. É que o mundo precisa hoje. Somos convidados por Jesus. O mundo está precisando muito para quem leve sua palavra ao mundo inteiro. A todos aqueles que não têm conhecimento da força da sua palavra e o que ela nos promete em nossas vidas. Somos convidados por Jesus. Depois Jesus caminha mais na frente, mais um pouco ele encontra, mais um pouco Jesus e outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão, João. Eles estavam na barca com seu pai, consertando as redes. Jesus o chama. Jesus o chama. Jesus chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus chama nós novamente.
chamou João, chama nós também hoje novamente. Encontrou ele em ação, e nosso Pai quer encontrar nós também em ação. E quer nos dar força para nós caminhar conforme a vontade dele, como ele nos ensina, fazer o que ele nos manda. Deixar o seu Pai e seguir a ele. Jesus andava por toda a Galileia, ele ensinando em sua sinagoga, pregando o evangelho do Rei, curando todo tipo de doente, todo tipo de enfermidade. Nosso Pai, somos convidados por Ele. Por onde Ele andou, foi fazendo o bem. E também nos convida nós também a fazer o bem. Nós somos missionários. Somos seus discípulos de Jesus. Todos foram e deixaram de seguir o Jesus. Pois também Deus nos convida nós a seguir a Ele. A caminhar neste mundo. Fazendo o bem como Ele nos fez. Ensinando, caminhando. Quantos cristãos diz aí, não tem tempo para dar um passo pela sua felicidade, pelo bem da sua alma, da sua salvação. E também até os outros irmãos que precisam. E vivem tudo parado. E todos dizem, eu creio, eu amo, eu sirvo a Jesus. Mas tudo parado. Tudo parado. Quando se convida para uma oração, todo mundo canta, responde, mas para uma missão de evangelizar, de levar a sua santa palavra de Deus, muitos dizem, eu não tenho tempo. Outros dizem, não tenho coragem. Outros dizem, eu não sei evangelizar. Mas nós nunca estamos sozinhos. Estamos com Jesus. Com a sua santa palavra, orientando tudo que nós devemos fazer. Por isso, hoje, meus irmãos, recebemos o convite de Jesus de coração. Porque vale a pena em nossa vida. O nosso Senhor nos diz hoje que no mundo inteiro hoje se celebra o domingo da Páscoa. Nós demos graça, muitas graças ao Pai pelos seus mistérios de Cristo, a qual por meio da ação de Cristo, dos ritmos, das preces, nos toca e nos planifica hoje. Por isso celebramos hoje o domingo da Palavra de Deus. A nossa adesão à sua palavra. Tenho mais confiança, mais interesse pelas coisas de Deus. Porque são os sentidos da nossa vida. E foi em quem Deus confiou, foi em cada um de nós, daquele que crê, daquele que segue a Ele, para cumprir a missão, como Ele nos deu os discípulos, chamou, ensinou e guiou eles em cada lugar. Assim também somos nós hoje. Somos guiados por Ele, ensinados por Ele, com todas as suas ordens. Nós devemos ter mais interesse para ouvir sua palavra, para viver e levar para os outros. Ela é eficaz, que vai ao mais profundo do nosso coração. Somos igreja, gente. Casa da palavra. Nosso Senhor disse hoje. Por isso nós celebramos com muita fé
esse dia santo da palavra de nosso Deus. Por isso, hoje, meu irmão, está aqui a santa palavra de Deus para cada um de nós. Procuramos ler a palavra de Deus, ouvir ela, então, ler, ouve mais também. Pedir-lhe a graça de pôr em prática, viver e levar ao irmão. Esse é o sentido da nossa vida. Enquanto vivemos neste mundo, é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa resistência. É ouvir sua palavra, seu ensinamento, para caminharmos conforme a vontade dele. Por isso nós vamos fazer esse pedido agora ao nosso Pai, através dessa oração, por nós e por todos que estão precisando. Senhor, irmãos e irmãs, invoquemos com confiança a graça da luz de Deus sobre nós, o seu povo que participe da mesa da palavra. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos pastores da igreja, por todas as comunidades de fé, para que nunca canse de anunciar com dinamismo profético a palavra de Deus. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos grupos de missão, em nossas dioceses e comunidades, para que leve a luz da vossa graça a todas as casas e coração que visitarem. Rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos jovens que estão no discernimento do chamado de Cristo em suas vidas, para que eles encontrem em sua comunidade apoio e um incentivo vocacional. Rezemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Por todos os corações que estão desanimados, feridos, em meio aos desafios da vida, para que recuperem suas forças e alegria por meio do encontro com o Senhor, na palavra de Deus. Rezemos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Ó Deus luz do ser humano, escutai as nossas preces pela força de vossa palavra proclamada nessa liturgia. Dai-nos a graça de viver e de todo o coração por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos a nosso Deus, meu irmão, que Ele abençoe cada um de nós. E nos ajude na nossa caminhada, no nosso dia a dia, sempre caminhar conforme a sua santa vontade. Pedimos a Ele, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, foi a primeira a ouvir sua palavra como grande missionária de nosso Deus e viver, ou em prática, que ela nos ajude a nós também, como missionários de nosso Deus, hoje e sempre. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora, que a bênção de Deus, que é Pai, que é Todo-Poderoso, nos abençoe a todos os missionários e missionárias da sua santa palavra, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.